Tinha 2 homens caçador. Eles resolveram de caçar, né? Na mata. Só que eles não levaram, foram só com as armas de fogo, não levaram o cachorro. Talvez foram caçar algum jacu, alguma ave. E foram indo, até que chegou lá num certo ponto do matão. Eles escutaram o ronco de um bicho. Eles correram. Só que um se salvou, se jogou num rio que tinha e se salvou. O outro ficou, paramulou no meio do mato, a capora veio e pegou. E levou o homem junto. Só que ela tinha uma caporinha, que ela era viúva. E tinha um filhotinho. Daí o que ela fez? Para ela poder sobrecriar o filhinho dela, ela preferiu não matar o homem e foi amansando o homem até que o homem se transformou num bicho também no passar do tempo. Mas foi mais de anos que ele ficou naquela vida. E daí ele criou pelo também, que nem ela, e virou um bicho, para falar a verdade. E daí ela fazia ele ficar cuidando do nenê, do filhotinho, e ela saía caçar. Até um ponto ela tinha um pouco de receio que ele fugisse. De um ponto em diante ela acostumou com ele. E o bichinho acostumou também com o caporo, daí que era no caso. Mas ele vivendo com ela e pensando que ele tinha deixado mulher e filho. E chegou um certo dia que ela foi caçar e foi para longe. E ele aproveitou e disse, hoje é meu dia. Enquanto que ela saiu, que ele agasalhou o bichinho lá no ninho, como fazia, e disse que pediu a Deus por ele, e disse que meteu a cara no mato, e foi rasgando o mato, e foi, até que ele chegou na beira de um rio. Quando ele chegou na beira daquele rio, quando ele estava chegando na beira do rio, escutou o urro do bicho que estava atrás dele. E como que ela era? Ela era capora, um bicho feio, um bicho peludo, né? Mas grande? Grande, enorme. A capora deu uma fera, né? Só que daí, quando ele estava no meio, nadando, quando ele estava no meio do rio, já um pouco mais para meio do que para cá, mais para lá do que para cá, o bicho chegou na beira do rio. Meu Deus. Chegou com o caporinho no braço. Diz que nessas alturas que ele estava indo, diz que ele viu um pescador de bote no rio. Diz que ele fazia assim pro pescador, o pescador e dava sinal e mostrava e fazia assim, entenderam que ele estava fugindo, acostar, jogar ele no bote e passar do rio para lá. Daí quando desceram do rio para lá, desceram do bote, ficaram olhando o bicho, mas longe, no rio Ribeiro, certo? E diz que ele ficava assim, mostrava assim pro bicho, né? O filhotinho, para ver se ele, sei lá, né? Até que chegou uma hora que ele viu que o bicho não dava valor. A capora mostrava o filhote para ele. A capora mostrava o filhote para ele. Uhum. E daí, quando ele viu que ela viu que o homem não se... Diz que ela pegou o caporinho e põe assim, meu Deus! E jogou na água. E virou para trás urrando. E ele saiu. Mas ele estava feito bicho. Desde que pegaram, que eram 2 pescadores que pegaram aquele homem, levaram ele no barbeiro, né? No cabeleireiro, cortaram o cabelo, fizeram barba dele e tudo, ele transformou num homem, né? Depois, desde que chegou em casa, os próprios homens que salvaram ele, levaram na casa deles, deram roupa para ele vestir. Diz que quando ele estava se vestindo, que ele estava montado, diz que veio a mãe dos meninos, dos homens, apresentar ele, foram descobrir que era a mãe deles. Eram os filhos dele que salvaram ele. Nossa! Que eles ficaram estudando quando ele foi para o mato, mas a mãe conseguiu tocar os estudos e eles se formaram. Eram médicos. Um era médico, não sei do que lá, outro era médico, um dentista, ou sei lá do que lá. Era um médico formado, mas estavam pescando os 2 irmãos. Daí disse que ela olhou assim, fulano de tal é seu pai. Quis que se abraçaram, fizeram a maior festa da vida deles. E daí ele começou a contar a história, como tinha acontecido. Ela disse, ai, graças a Deus. Até ela se conformou bastante, que agradeceu tanto a Deus. E disse que daquele dia em diante o homem voltou a ser o que ele era antes. Só que estava batido, com cara de bicho, né? Porque de velho, seco, morando no mato. Sim. Essa história para por aí, né? Nossa, muito boa.